Ouvinte querida. Débora, a gente conversou nos últimos dias mais de uma vez sobre a tal história de um pedido de aposentadoria feita por um grupo de ex-governadores. Aliás, eu acho que tinha um ex-governador e viúvas de ex-governadores da Paraíba. E a gente falou desse caso e a gente até, puxa vida, imagina, né? Deve ser muito difícil você ser paraibano e ter que viver com uma história dessa, né? Deu até uma vontade de ser solidário, assim, olha, puxa, eu aqui de São Paulo, o ouvinte querida do Rio, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Bahia, né? Todos os estados, puxa, vamos nos solidarizar com o povo paraibano, porque coisa mais absurda. Os ex-governadores, ou viúvas de ex-governadores, pedindo para biscoitar uma grana lá, 30 mil reais, 31 mil reais por mês, de um benefício que entendiam ter direito. E o caso ganhou um ar muito sem vergonha, né? Porque apareceu entre os possíveis beneficiários desse pleito que foi feito ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, uma desembargadora, não é uma ex-desembargadora, uma desembargadora, Fátima Bezerra Maranhão, viúva do ex-governador José Maranhão, que morreu acho que em 2021, e ela ganha salário, ela ganha 60 mil reais por mês. Aliás, mais de 60 mil reais por mês, na média dá mais de 60 mil reais por mês, como desembargadora. Não estou discutindo aqui, podemos discutir, aliás, deveríamos discutir, porque está acima do teto constitucional, mas ela recebe mais de 60 mil e quer receber mais 30 de viúva de governador. Aí a notícia saiu, o nome dela vazou e tal, ela acabou abrindo mão. Então, outras continuam, mas tá lá. Ela queria embolsar 90 pratas por mês. É uma coisa inacreditável. Aí, como eu disse, a gente olha para esse caso e fica pensando assim, nossa, deve ser realmente muito duro ser paraibano, né? E ter que bancar esse absurdo. Coitado do povo da Paraíba. Coitado, né? Vítimas de um bando de oportunista. Só que daí você vai olhar, vou tomar água. E isso está acontecendo em todo canto. Não dá para a gente dedicar nossa energia a ser solidário ao povo da Paraíba, não. Porque está pipocando em todo lugar. Então a gente tem que ser solidário a todo mundo. E todo mundo tem que ser solidário a gente também. Ou seja, estamos numa fria, estamos numa cilada. Agora, saiu a notícia, com base sempre, acaba sendo do mais famoso, o ex-governador do Paraná, o Roberto Requião, querendo voltar a receber uma aposentadoria de 43 mil reais. Ele entrou no Supremo pedindo. Ele foi governador por 3 mandatos, o último em 2010, 13 anos que ele não é governador. Aí, em abril desse ano, essa aposentadoria tinha sido suspensa, assim como a aposentadoria de outros ex-governadores. E esses ex-governadores entraram na justiça, a segunda turma do Supremo entendeu que eles teriam direito a receber. Só que o Requião não disse que também tem, mas ele não estava entre os que apresentaram esse pedido, então ele não está recebendo e agora ele entrou no Supremo para receber 43 mil reais. Você fala, puxa vida, é um país em que os comportamentos legais, porque nós estamos falando de comportamentos legais, você vê que eles estão pedindo no Supremo, ganha no Supremo, não ganha no Supremo, entra com uma lei, a lei é que beneficia, aí depois uma emenda constitucional. A gente está num país em que os comportamentos legais que acontecem no Estado brasileiro, eles produzem estragos financeiros, estragos morais, que chegam a ser piores do que os comportamentos ilegais. Olha que coisa louca. Num país em que a gente condena os comportamentos ilegais e deve condenar, o que a gente está vendo é que os comportamentos legais podem ser mais danosos do que os comportamentos ilegais. O comportamento ilegal tem lei para punir, tem Polícia Federal para identificar o crime, tem a cadeia, né? Então você tem ferramentas contra os comportamentos ilegais. Você pode agir contra os comportamentos ilegais. Você pode atuar quando você sabe que tem alguém que montou uma quadrilha para roubar o Estado brasileiro.
Você sabe que você pode se mexer ou eventualmente denunciar, e várias vezes a imprensa denunciou comportamentos. Estou chamando de comportamentos só para explicar, mas crimes. Comportamentos ilegais são criminosos. E as pessoas foram encontradas, presas. É difícil, é difícil. Acabam se safando, muitos se safam. Mas a gente tem a lei para identificar. A gente tem como... Olha o Petrolão. Olha o Mensalão. Olha o Pedrão agora, né? As pedras. São comportamentos que a gente consegue identificar. As joias, né? A gente está vendo. Tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui não pode. Aí você vê que tem um truque lá, mas isso não pode, isso é ilegal. Então, os comportamentos, não dá para achar que é razoável, né? Um diretor, um gerente da Petrobras ter 100 milhões de dólares na Suíça. Ele devolveu, né? Comportamento ilegal, propina, descarado, visível, indiscutível. Mas e o comportamento legal? E quando o que ampara o dinheiro que foi tirado do cofre do governo é uma lei, é uma emenda constitucional, é uma autorização legal, é uma canetada? Aí você não pode usar a Polícia Federal porque não tem crime. Aí você não tem ferramentas, só eventualmente o esforço de uma parte do próprio Estado, alguns até os próprios beneficiários, que eventualmente queiram cortar na carne e tal. Então o Estado do Paraná aprovou uma emenda constitucional proibindo o pagamento de pensão para governador, de aposentadoria para governador e pensão também para viúva. E, no entanto, tem um estoque lá de camaradas que recebem. Isso foi uma decisão na Assembleia Legislativa, Constituição Estadual. Você tem mais de 20 estados brasileiros que pagam pensão para viúva ou aposentadoria para ex-governador. E com valores absurdos. Por quê? Porque é um comportamento legal feito para tomar o dinheiro da gente. O camarada vira governador, por que eu tenho que pagar a aposentadoria dele? Tem lugar, tem estado no Brasil, onde se o sujeito ficou 15 dias ou um mês, já recebe a aposentadoria integral. Dane-se. Como pode? Já moralizou um pouco na Câmara Federal, já moralizou um pouco na Prefeitura, mas para os governadores é uma loucura. Aí esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Isso em 2020. E a Procuradoria fez seu parecer, o Augusto Aras fez um parecer, era arguição de descumprimento de preceito fundamental, pedindo ao Supremo que reconhecesse como prática inconstitucional a edição de atos que concedem ou deixam de suspender essas pensões para ex-governadores e dependentes. Como disse a Procuradoria, em exercício do mero, aliás, em decorrência do mero exercício do mandato eletivo, à margem do regime geral da Previdência Social. O caso foi parar na mão da Carmen Lúcia e demoraram, derrubaram, ou seja, aprovaram e derrubaram essas leis, levando em conta que isso contraria, depois do voto de Gilmar Mendes, o voto do Edson Fachin e tal, contraria. Então começaram a listar as leis que caíram. Rio Grande do Sul, no Amazonas, Espírito Santo, estou olhando aqui algumas, tá? Algumas leis, Sergipe, leis que os estados editavam e editaram e criaram um estoque de dinheiro. Então esse é um ponto. O Supremo deu uma palavra final, então daqui para frente não se pode mais fazer um ato, não se pode mais aprovar uma lei, não se pode mais fazer uma emenda constitucional, estadual, para conceder benefícios pelo simples exercício do mandato. Ser governador não é um emprego. É diferente da magistratura. Ser governador não é emprego. E você tem o regime geral da Previdência Social. Por que o governador tem que ganhar 40 pau? Onde está escrito que ser governador... Uma coisa é o governador ganhar bem. Outra coisa é o ex-governador ganhar bem. Então, não seja governador, sabendo qual é a regra.
Mas eles dão um jeitinho, mas eles se viram. E aí está aprovado no Supremo, derrubaram no Supremo essas leis e tal, o conjunto dessas leis. Só que aí você olha, vai na página do Conselho Nacional de Justiça e você vê que mitigado, porque não dá para zerar, tem esse estoque de governadores e ex-governadores recebendo, porque tinham o direito, não dá para tirar o direito deles. Você vai no Conselho Nacional de Justiça e você encontra, inclusive a procura de casos como o da desembargadora Fátima Bezerra Maranhão, da Paraíba, você vê lá os contra-cheques. Você vê lá os contra-cheques dos desembargadores, você vê lá os contra-cheques dos magistrados, dos juízes federais, você vê lá os contra-cheques de todo mundo. E você vê os valores. 90 mil se repete com uma frequência incrível, 120 mil com uma frequência incrível. Tem 200. Poxa vida, volto a dizer, nós estamos vivendo num país em que os comportamentos legais produzem estragos maiores do que os comportamentos legais. É horrível isso. É horrível dizer isso. É horrível admitir isso. Mas se você tem a polícia a teu favor, você prende o ladrão. Se você não tem um comportamento ilegal, mas não deixa de ser um tipo de assalto, como é que você pode se proteger? E no caso dos magistrados, ou no caso dos governadores, primeiro, ainda a magistratura pôde se mexer. É o caso do Supremo Tribunal Federal, que tomou uma decisão depois que o assunto virou tema do Supremo. Os antigos continuam. Mas e os próprios desembargadores com seus vencimentos? E os próprios magistrados com seus vencimentos? Tudo truque. Lembrando que a acumulação de pensões, de aposentadorias e de vencimentos é permitido, quer dizer, então o sujeito é governador de estado e foi procurador, ele recebe os dois, e aí a soma pode passar o teto do ministro Supremo, que é 40 e poucos mil reais. Pode passar, pode ganhar 40 mil aqui, mais 30 ali, ganhar 70, sem constrangimento. Vai somando, quantos milhares de parlamento, de deputados, aliás, de juízes, magistrados, recebem acima do teto. É uma estupidez. Então a gente tem que olhar para isso, e quando a gente olha para isso, e isso que eu acabei de dizer, a pergunta é, o que adianta falar em reforma do Estado se a gente não vai passar por isso? O Estado brasileiro são as pessoas, não é só vender prédio que não usa, não é só reduzir o número de ministérios, né? Ou aumentar, que é terrível, mas reduzir, tinha 40 e poucos, vamos reduzir para 30 e muitos. Mas olha só, debaixo desses muitos ou poucos ministérios, tem uma estrutura, e no Poder Judiciário uma estrutura que fica tomando o nosso dinheiro, mas não é em conta-gotas, é em gotona, conta-gotona. Todo mês saindo, todo mês saindo. Aí como é que faz para a gente enfrentar o déficit? Como é que a gente faz? E a gente fica essa semana aí discutindo arcabouço. E tem esse povo agindo por dentro e agindo de forma legal, entre aspas. Não é entre aspas do ponto de vista formal, mas é entre aspas para fins de explicação. Não é legal nem como gíria e nem como razoável. Não é razoável o que eles fazem. Então, que se enfrente a discussão. Quanto deve ganhar um magistrado? É 60 mil? Então o salário dele é 60 mil, acabou, não tem penduricalho, não tem coisa nenhuma. Por que um camarada nesse patamar tem que ter direito a penduricalho, produtividade? Isso é um absurdo, aliás. Produtividade não é o caso, mas eles recebem 2 salários, 2 meses, né, de férias normais, mas tem direito a quinquênio, então o juiz mais velho ganha mais que o juiz mais novo. Para que isso tudo? É para embolsar nossa grana. E a gente vai, e a gente pagando, e a gente pagando, e a gente pagando. A gente ficando mais pobre e eles ficando mais ricos. Quer dizer, não dá. Então, o caso da Paraíba, com a desembargadora, vê se pode, que acabou desistindo pelo constrangimento, talvez, querendo aumentar de 60 para 90 o seu vencimento, acumulando uma pensão de viúva de ex-governador.
e do Requião, ó, eu quero o meu dinheiro, pô, eu quero meu dinheiro, me dá meus 40 pau aí, 43 pau. Como outros já levaram. Então, esses dois casos descortinam esse mundo, sabe? É o mundo do silêncio, é o mundo em que ninguém quer falar, os governadores ficam quietos, os atuais não denunciam, os ex-governadores ficam quietos porque são beneficiários. O Supremo Tribunal e os tribunais olham para isso com, puxa vida, estamos ajudando um irmão, né? Aqui e ali e tal. Então, temos que olhar para isso, parar e falar, opa, é hora da gente discutir isso com mais profundidade, fazer conta, ver quanto é que isso custa. Isso custa uma fortuna. Bilhões de reais, bilhões e bilhões de reais com o pagamento do extrateto. Não dá, não dá. E aí fica discutindo o calabouço, aliás, arcabouço. Você não viu o Fernando Haddad puxando esse tema, né? Não puxou esse tema, por quê? Porque cria ruído, cria aresta, dificulta a aprovação do arcabouço e de outros projetos, mas é complicado. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.